E hoje eu venho com uma outra história. Conta a história de uma moça, uma senhorita, que era órfã, né? Ela não tinha pai nem mãe. E sempre quis manter um contato ali com a avó, mas de alguma forma a avó sempre nunca quis sair da casa. Ela chamava a avó para morar com ela, ela nunca quis. E foi passando o tempo, infelizmente a avó dela veio a falecer. E a avó dela faleceu e a casa onde que era a avó dela era uma casa de campo, onde a avó dela tinha, né, a casa onde a avó dela morava. Ela nunca fez questão nem de deixar a neta ir lá, né, e nem também de ir atrás da neta. Ficou dessa forma. Papo vai, papo vem, passou, infelizmente a senhora, né, a avó dela acabou falecendo e a casa evidentemente ficou pra ela, né, pra neta. Aí ela foi lá, era uma casa no meio do nada, no campo mesmo, sabe, tipo, bem distante de tudo. E ela por alguns momentos não entendeu porque que a avó, tipo, por que ela vivia lá isolada daquela forma. E foi indo, né. Daí ela ficou na casa e tal, chegou, deu uma limpada assim e fez comida, que ela foi pra lá pra poder passar o final de semana, né. Aí ela chegou lá, fez a comida e tudo mais, fez as coisinhas dela, o que ela estava acostumada ali do cotidiano dela mesmo em fazer, né. Fez tudo certinho, beleza. Foi dormir, né, deu o horário ali dela descansar, ela foi pro quarto. Ela foi pro quarto até onde da avó dela, onde a avó dela morava, onde a avó dela dormia, quer dizer. Foi se repousar, gente. Daí, diz ela que começou a escutar, e a casa tinha, eu acho que 3 ou 4 quartos, se eu não me engano. Aí diz ela que o quarto do lado ela começou a escutar um negócio parecendo um rastejo de, sei lá, como se fosse alguém rastejando no chão, uns barulhos estranhos. Aí ela foi lá, isso daí já era na madrugada já, sabe? Aí ela escutou uns barulhos estranhos e daí ela ficou apreensiva, pegou o telefone, ligou pro namorado pra ver se tipo, primeiro ela deu uma olhada assim, né? Ficou quieta, depois ela ligou pro namorado pra ver se ela conseguia falar com o namorado. Ligou pro namorado, o namorado dela não atendeu o telefone. Diz ela assim que isso era no meio da noite e ela já tinha, porque ela subiu pra poder dormir, dormiu. Daí ela entra aquela sonolência que a gente tem, sabe? Tipo assim, você não tá completamente dormindo, mas também não tá completamente acordado. Era isso. Quando você começa pegando sono ali, acontece alguma coisa, você desperta, né? Aí aconteceu isso, já tava basicamente ali, né? Sei lá, talvez 1 hora da manhã, 1h30. Aí diz ela que ficou assim, ligou pro namorado dela não atendeu, diz ela que ele realmente tinha um sono pesado, então ela não esperava alguma coisa diferente disso, né? E aí ela acabou indo pro... Aí ela acabou dando uma bisoiada bem de leve assim dentro do quarto, né? Que ela acendeu o abajur que tinha lá dentro. E viu que nada mais ia acontecer e ficou lá quieta, mexeu um pouco no telefone, mas acabou deitando lá e ficando na dela, porque ia fazer o quê, né? Aí diz ela que viu que nada mais estava acontecendo, voltou a pegar no sono. De repente, barulho de novo. E o barulho ficou mais forte no quarto do lado. Barulho mais forte, levantou e foi fazer o que eu não faria, gente. Eu escuto alguma coisa na casa, eu pulo até a janela. Comigo não tem problema, sabe? Já entro no carro e perna pra quem tem, minha filha. Ou sai correndo. Mas ficar dentro de uma casa assombrada não fico, não. Aí, beleza, ela foi lá bisoiar o quarto lá que tava do lado, foi andando, tipo, era um corredor, né? Ela foi andando assim, foi meio que em sentido outro quarto assim. Aí diz ela que a porta do quarto tava entreaberta, ela foi lá e deu uma abridinha na porta lá pra ver o que tava pegando lá dentro. Diz ela que viu uma coisa medonha agachada lá, e aí ela chegou um pouco mais perto. Gente, tá aí o erro, já chegou um pouco mais perto. E eu vejo um negócio desse e já tava lá fora. Mas tá parecendo filme de terror isso aqui.
Mas é uma história real, tá? Acredite em você, acreditem ou não, é real. E aí ela foi lá e viu que era uma pessoa. E diz ela que travou na hora que viu aquilo ali, que ela já não sabia nem o que ia fazer, que não ia fazer. Aí diz ela que nessa altura que ela tava travada, sem saber a reação dela, diz ela que não tinha nem voz pra poder gritar. E gritar pra quem, né? Se era uma casa no meio do nada, não ia adiantar muita coisa. Aí diz ela começou a escutar um outro barulho na sala principal. Aí ela foi lá pra sala. Aí diz ela assim que enfim ela retomou o controle ali do corpo dela. Aí ela foi voltando. Aí ela foi indo no sentido da sala. Chega lá, tem uma outra pessoa lá, uma figura também, parecendo uma figura humana, mas com a cara toda deformada, cheia de corte, cicatriz, um monte de coisa assim, encarando ela. E ela ficou desolada e aquele negócio todo, e ela ficou desesperada mesmo. E daí ela, não sei, não me pergunte como, porque não estava explicando na história, tá? No relato não estava explicando. Mas ela simplesmente pegou as coisas dela e conseguiu entrar no carro, gente. Correu e conseguiu entrar no carro. Quando ela sentou no carro, trancou a porta e foi embora. Foi como se não houvesse mais, gente. Isso sim é o sonho de consumo de eu assistindo um filme de terror. A pessoa, ela entra, o carro pega e a pessoa consegue ir embora e consegue ir embora e vai embora, né? Mas daqui a pouco vocês vão ver que aí entra no roteiro de filmes de terror de novo. Aí diz ela que na hora que conseguiu parar o carro, que ela respirou ali melhor e viu o que estava pegando, ela pegou e pegou um diário. Diz ela assim que misteriosamente tinha um diário no carro dela. Ela pegou esse diário, era um diário da avó dela, ela folheou e foi lendo, e lá estava explicando que não descreve ao certo se a avó dela participava dessa seita, era uma seita, era assim, tá? Não vou dar maiores detalhes aqui, mas era uma seita. E ela tava lá, não sei, não fala se ela tava participando, se ela participava dessa seita. Eu sei que os pais dessa garota, dessa menina, né, dessa moça, os pais dela foram por causa da seita, né? Foi assim que aconteceu. Por isso que ela ficou órfã. A avó não queria contato com ela, justamente com medo da seita achar ela e fazer alguma coisa com ela também. Então a avó não quis contato com ela de jeito nenhum, tá? E tipo assim, ela viveu uma vida, deve ter sido cruel ela crescer sozinha, mas ela era muito bem sucedida, ela era advogada e tudo mais, a vida dela, a carreira dela era bem bacana, então beleza, né, ponto pra isso. E aí ela leu tudo e viu que, tipo assim, aconteceu aquele lance com os pais dela, a avó dela também foi pela seita, e aí ela descobriu e lá, e no final da página tava explicando tudo, e a avó dela falando que se ela achou o diário realmente, né, era uma página pra ela, se ela achou o diário porque a seita achou ela, e deu umas coordenadas pra ela poder se esconder igual a avó fazia, tá? Porque a avó também tava escondida dessa seita. Da onde que saiu essa seita também não foi relatado no relato, tá? Tá meio mal explicado, mas é uma coisa assim pra gente começar a pensar, né? É interessante a história. Então, acabou que ela manda uma mensagem pro namorado dela falando tudo o que tinha acontecido, tudo que ela tinha lido, tudo que estava acontecendo com ela naquele momento, e ele já sabia onde que ela estava. Ela ligou pra ele não atendeu, ela deixou uma mensagem por telefone mesmo e voltou pra casa. Gente, essa mulher é muito louca, com o intuito de chegar lá e conversar com a seita lá e eles liberarem ela. Chegou lá, um deles falou assim: você era que eu tava procurando a minha vida inteira e agora, depois de 25 anos, eu consegui te encontrar. Agora, aí eles capturaram ela, sabe, eles iam fazer isso com ela, e aí, de repente, eles escutam a sirene e, pela honra e glória do Senhor, o namorado dela pegou o negócio, pegou a mensagem, foi procurar ela, foi lá e chegou com a polícia. E eles capturaram o pessoal da seita e ela ainda, no final das contas, ainda reformou a casa da avó. Gente, eu teria me livrado disso há muito tempo. Eu não